Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 8 de agosto. A família franciscana se une hoje à família dominicana para celebrarmos o Pai São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores ou Dominicanos. Ele viveu de 1170 a 1221. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Naquele tempo, depois de ter multiplicado os pães, Jesus ordenou aos seus discípulos que passassem para o outro lado da margem, enquanto ele despediria as multidões. Despedidas as multidões, Jesus subiu a uma montanha para orar ao Pai. A noite chegou e Jesus estava só. Já era tarde e a barca já estava bem distante da margem. E o vento começou a ficar contrário à margem, de tal modo que as ondas agitadas jogavam água dentro da barca e os discípulos estavam muito apreensivos. Às 3 horas da manhã, Jesus veio andando sobre o mar e os discípulos viram e ficaram assustados. Pensando que fosse um fantasma, eles ficaram com medo. E Jesus aproximou-se deles e disse: Não temais, sou eu. Pedro disse: Se és tu, então deixa-me caminhar até ti. Jesus disse a Pedro: Venha. Pedro deixou a barca e começou a caminhar sobre a água. Mas quando sentiu a força do vento, ficou amedrontado e começou a afundar e gritou: Senhor, socorra-me, senão perecerei. Jesus tomou Pedro pela mão e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Depois Jesus entrou na barca e os ventos se acalmaram, e o mar ficou tranquilo. E os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Realmente tu és o Filho de Deus. Assim que chegaram do outro lado da margem, desceram em Genezaré. As pessoas conheceram Jesus e começaram a divulgar a sua presença entre eles. E eles levavam muitos enfermos e possessos até ele para que pudessem curá-lo. E pediam a Jesus que ao menos deixasse tocar a manta ou tocar a borda da sua veste. E todos aqueles que tocavam a borda de suas vestes ficavam curados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nosso evangelho chega até nós com um ensinamento muito profundo para a minha vida e para a sua vida também. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, e quando nós sentimos a presença do Senhor, e quando nós conseguimos ver a presença do Senhor em nossa vida, o nosso coração fica orgulhoso, o nosso coração fica seguro, e às vezes podemos cair até numa atitude de triunfalismo. Porque naquele momento da partilha ou da multiplicação dos pães, Jesus está presente na vida dos discípulos. Jesus se apresenta ali com o seu poder. Mas agora na travessia da barca de um lado para o outro, a barca já está distante da terra e a barca também já está distante de Jesus, de tal modo que Jesus não está presente na barca. E quando Jesus não está presente mais, e quando os discípulos não sentem a presença, e vem a ventania, e vem a força das marés entrando na barca, então eles começam a ficar apavorados. Eles começam a ficar desolados e apreensivos. Porque quando nós não sentimos mais a presença de Jesus, quando nós não recebemos mais as consolações de Jesus, nós também ficamos assim. Nós também ficamos apreensivos, amedrontados. 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre a água até a barca. Mas os discípulos não conseguem reconhecê-lo e pensam até que é um fantasma. E eles dão um grito de medo. E Jesus vai dizer: Não tenham medo, sou eu. Mas parece-me ainda que Pedro não acreditou, que ele quer colocar em prova. Ele pede uma prova. Se és tu, Senhor, manda-me que eu vá andando até ti. E Jesus diz: Vem. Pedro, com confiança, desceu da barca, começou a andar, acreditou em Jesus nesse momento.
Mas em decorrência da força da ventania, da força da maré, Pedro duvidou. E ao duvidar, então ele começa a afundar. Parece a experiência da vida da gente, que às vezes quando o mar da vida está também bravio, quando as ondas estão revoltas, nós também sentimos um ímpeto de crença e de fé religiosa para andarmos, mas diante também da força das marés da vida, das ventanias da vida, nós também duvidamos. Cremos duvidando. Cremos duvidando, todos nós. Porque a fé não é uma realidade estática. A fé é uma realidade dinâmica, é uma força viva que tende a progredir ou a regredir. E que se consiste também em 5 passos. 3 para frente e 2 para trás, quer dizer, lenta. Longe da terra, longe de Jesus, os discípulos se sentem abandonados e amedrontados e apreensivos diante das dificuldades da vida, da força do caos, porque o mar é símbolo do caos, símbolo da força desgovernada. E a igreja então está nesse momento da história de Mateus, longe da terra, sentindo a ausência de Jesus, mas com o mar da história, o mar bravio da história tão revolto que causa pânico, desânimo e apreensão no coração dos discípulos. Mas é Jesus que chega dizendo: coragem, não tenha medo, sou eu. E mesmo assim, às vezes nós queremos colocá-lo em prova. Se és tu, faça isso. Se és tu, dai-me isso. E Jesus pode até falar: venha, porque o medo é caminho. O medo não é contrário de fé. O medo é caminho. E quantas vezes eu e você, pela força da fé, nós teremos que andar no caminho do medo. Porque confiamos no poder de Jesus. Porque sabemos que Ele está conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos de nós estamos passando por essas dificuldades da vida? Quantos de nós sentimos também o mar estar bravo? Parece que Jesus desapareceu. Mas Jesus ainda continua presente. Ele ainda continua a dizer a mim e a você: coragem, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. E assim nós podemos também, todos nós, experimentarmos a força do poder de Jesus de Nazaré, que continua o mesmo ontem, hoje e amanhã. Porque na realidade, Jesus Cristo é o Senhor. Que esta palavra de hoje ajude você a levantar da sua cama e a enfrentar as grandes tempestades que a vida tem, a celebrar também as grandes vitórias que o Senhor concede, mas nunca perder a fé. Nunca perder a fé naquele que é o Deus do impossível, Jesus de Nazaré. Logo mais às 18 horas eu estarei celebrando aqui na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Carneirinhos, João Monevade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. Paz e bem.